Eu sou o Dr. Soneira Antonini, médico endocrinologista pediátrico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional São Paulo. O tema para a gente conversar hoje é muito importante, muitos pais têm essa dúvida. Então a pergunta é, criança tem colesterol ou criança tem colesterol alto? Então a resposta é sim, criança tem colesterol e pode ter colesterol alto, embora não seja muito frequente. Colesterol é uma substância que nós adquirimos por meio da alimentação, né, e que é importantíssimo e é sintetizado também pelo organismo, e que é importantíssimo para o organismo produzir muitas funções. Por exemplo, muitos hormônios dependem do colesterol para serem produzidos. Então, todos nós precisamos ter uma taxa, uma concentração normal de colesterol. O problema é quando o colesterol está elevado, muito elevado. Especificamente um colesterol chamado LDL, que é chamado colesterol ruim. Então, as crianças têm uma taxa de colesterol que é geralmente mais baixa que de adultos. E algumas crianças podem ter colesterol elevado, ou hipercolesterolemia. É importante saber que, muitas vezes, o colesterol elevado não ocorre necessariamente em crianças ou adolescentes que são obesos. Aliás, por exemplo, a maior parte das situações de colesterol muito elevado, quer dizer, uma taxa muito alta, ocorre em crianças muito pequenas, às vezes antes dos 10, dos 5 anos de idade, que são crianças com peso normal. Então, nesses casos, geralmente é uma doença genética, né? Há uma história familiar positiva de um dos dois lados, pai e mãe, né? Então é uma história conhecida ou não de hipercolesterolemia familiar. Então é importante que nas famílias que têm histórico de colesterol elevado, ou que têm doenças, né, como por exemplo infarto, ou do miocárdio, ou derrame cerebral precocemente em membros dessa família, essas famílias têm risco de ter colesterol elevado e as crianças têm que ser avaliadas quanto a isso. Então, toda vez que a gente encontra colesterol muito elevado numa criança, nós pensamos que pode ser uma causa genética, então a gente investiga a família. Mas também é importante saber que existem doenças do próprio organismo, por exemplo, doenças do fígado, doenças do rim, que podem ter como consequência a elevação do colesterol. Então, o médico que atende criança, o pediatra, o endocrinologista, quando vê uma criança ou adolescente com colesterol elevado, ele vai ver se tem junto elevação de outras substâncias, como triglicérides, se essa criança tem excesso de peso ou outros sinais de resistência insulínica, síndrome metabólica, ou a descartar outras doenças, como eu mencionei, doenças renais do fígado, doenças dos rins, e principalmente avaliar a questão da genética familiar. Então, mais ou menos 30% da nossa taxa de colesterol ela é condicionada pela nossa dieta. O restante, quer dizer, a maior parte da nossa taxa de colesterol é controlada geneticamente. Então a pergunta é, crianças que têm excesso de peso, pressão alta, tem que ser avaliado o colesterol. Crianças que têm história familiar de colesterol elevado, precisa avaliar o colesterol, e algumas outras situações específicas. Se houver colesterol elevado, depende da taxa, essa criança pode ser tratada com dieta, mas nos casos muito elevados, só o controle da alimentação não é suficiente. E nesses casos específicos, que não são muito comuns, mas que existem, nós temos que iniciar um tratamento específico para diminuir o colesterol, mesmo em crianças até antes da puberdade. Obrigado.